com material, com caminhão de areia, com cimento, aquilo que o Senhor colocar no teu coração. Pastor, eu não tenho condição de ajudar financeiramente. Você que sentir no teu coração de levantar um jejum, levantar uma campanha em favor dessa obra, para que o Senhor dê graça para nós, para que esse templo seja levantado, porque esse templo vai ser levantado não para minha glória, mas para a glória de Deus. Amém? Então me ajude em oração, que nós somos carentes das orações dos irmãos, nós necessitamos da ajuda dos irmãos. Então eu peço colaboração, e você que tem um material para doar, nos procura ali na igreja nossa, na Rua Lorena, número 126, esquina com a Rua Santos, no bairro Cidade Nova 2, Santa Bárbara do Oeste. Amém? Tchau, tchau, que Deus abençoe todos vocês. Olha aí, Márcio. Deus é fiel, fala aí. Glória a Deus. Ô, glória. Olha o Johnny aí, dá uma glória a Deus aí. Amém. Aí. Amém? De volta aos estúdios da Rádio Nova Alternativa, para o nosso bate-papo, para a glória do Senhor. Depois tem mais um vidinho rápido, mas no final do programa a gente coloca mais um pouco do momento de saudade. 14 anos, pastor. Dia 4 de março, dia 4 de março de 2011. Foi o primeiro culto da Assembleia de Deus, Ministério Firmes a Rocha. Meu Deus. Ali na Rua Lorena, na Rua Campo Grande, 1635. E é ali que começou a história, né? Dia 4 de março de 2011. Agora vamos fazer 14 anos já. Graças a Deus, período que a gente teve muita experiência, né? Muitas aventuras, mas em tudo Deus deu graça para nós. Mas vamos para o assunto aqui, pastor. Vamos falar, né? O que é mais importante hoje? Nós ter fruto ou dom? O que leva à salvação? Pode começar assim, explanar essa primeira pergunta. Então, mais uma vez, a paz do Senhor a todos, irmãos. Aquele que tem alguma dúvida sobre dons espirituais e fruto do Espírito, esse é o momento. Outras dúvidas que forem surgir, escatológicas, antropológicas, da história, da Bíblia no geral, irmão, você precisa de fazer o curso conosco o quanto antes. Então, entre em contato conosco. Você tem à disposição aqui de vários núcleos aqui da nossa região. Agora estamos com em Sumaré. E também temos vários alunos online. O Elton, por exemplo, que estava aí, presbítero lá da igreja de Madureira, da sede da Madureira, faz conosco. Sim. Um online. Que benção. Vamos lá, pastor. Eu vou tentar ser não raso na resposta, mas eu vou tentar remir o tempo, porque tem muita coisa para falar, tá, pastor? E aí vai ficar, obviamente, eu estudei o suficiente aqui para esse programa, então vai ficar muita coisa para trás. Ó, o pastor Zezinho está chegando aí. Então a resposta é: o que é o mais necessário? O fruto ou os dons? E eu vou falar para você aqui, ó, os dois. Calma. Vamos lá. Por que os dois? Em se tratando de uma teologia e uma hermenêutica pentecostal, e para quem não está entendendo esses dois termos técnicos que eu acabei de usar, nós que somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons, no batismo com o Espírito Santo. Eu preciso de colocar os dois. Se fosse um tradicional respondendo, um protestante, um reformado, ele ia falar somente, sabe o quê? Somente o fruto. Porque eles recebem o combo, não desfazendo dos nossos irmãos, ele recebe o combo, ele já é selado com o Espírito Santo, e etc, e etc. Nós, pentecostais, e eu preciso de apelar para esta razão, nós entendemos que nós precisamos dos dois. Como que se recebe o fruto do Espírito? Então, nós vamos tentar aqui pegar o Gálatas 5:22, pastor, é o primeiro versículo que eu quero ler. Fruto do Espírito é esse daqui, ó, para quem quer estar comigo. Mas o fruto do Espírito lá está no singular. Sim. Então o fruto do Espírito é um só. Eu posso falar o seguinte, respondendo para o pastor Zezinho, que me perguntou lá na Casa dos Salgados. O que seria, então, esse caridade, paz, longanimidade e etc.? São os gomos, as características do fruto. Sim. Então, as características do fruto é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aqui é o fruto do Espírito.
Sim. Você, preste bem atenção, frutificando e cultivando essas características do fruto do Espírito, você Sim. vai se parecer mais com Cristo. A distinção que nós precisamos fazer aqui hoje é a seguinte, pastor Rafael e pastor Tiago. Dons espirituais é necessário. Batismo também, que é um outro assunto, mas os dons são necessários. Edifica você mesmo e edifica a igreja e é necessário. Só que, qual que faz você se parecer mais com Jesus? Eu estou começando a destrinchar. Sim. O fruto. Então quer dizer, pastor, uma pergunta que eu já lanço em cima daquilo que o senhor está falando. Sim. Quer dizer que o fruto do Espírito nós temos que ter para ser salvo. É necessário. Para nós ter a salvação é necessário ter o senhor deu fruto uma do resposta. Espírito. Isso. Porque os dons não garantem ninguém no céu. Os dons não. Os dons não garantem. Porque edifica a si mesmo e a igreja. A maior prova disso, pastor, e respondendo com Bíblia, é Mateus 7, a partir do versículo 22 e o 23. Sim. Aonde Cristo, ó, vamos para lá, vai, vamos pegar aqui Mateus, rapidinho, irmão, você que está anotando deveria anotar, então quer dizer que o dom é necessário? É necessário, Sim. mas não é garantia De salvação. E não simboliza também, agora eu estou colocando um acréscimo no nosso papo aqui, pastor Tiago, o acréscimo é esse, ele não te deixa melhor ou maior do que ninguém. Sim. Muito pelo contrário, você se Ele torna não mais serve para se servo. promover? O dom não serve para se promover? Não, mas é o que está acontecendo. Sim. As pessoas estão usando o dom e não deixando o Espírito Santo usar você com esses dons. É a maior dificuldade que nós temos no meio pentecostal, irmãos. Eu quero entender que a grande parte dos irmãos que estão aí do outro lado são pentecostais. E se tiver também o não pentecostal, seja muito bem-vindo. Mas deixa eu responder aqui, 7, 22 e 23, pastor. Ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos? É dom. Sim. Nós, em teu nome não expulsamos demônios? Dom. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Dom. Então lhe direi abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que você vai perceber aqui no nosso papo, eu vou deixar os dois, precisamos dos dois, mas o que está em voga, e é muito pouco comentado, pastor, são justamente esses gominhos do fruto do Espírito, infelizmente. Agora eu vou lançar uma pergunta aqui, pastor. Pode falar. Quando Deus entrega o dom para uma pessoa, ele retira o dom que ele entregou? Se ele se ele entregou, está entregado? Não, ele não se arrepende. Deus não se arrepende. Ok. Sim. Porém, você precisa entender que são manifestações e o dom não é residente. Ó o que eu estou falando aqui. O dom não é residente, pastor. Sim. Vamos destrinchar essa. Deus nos dá dons para edificação da igreja, mas isso não garante que você vai ser sempre usado. E é uma fatalidade que está acontecendo no meio pentecostal, porque alguns pastores, apóstolos, etc., estão querendo todo dia ser usados na área da cura, na área da libertação, e nem sempre, pastor. Eu vou dar um exemplo claro aqui da minha pessoa. Eu tenho um dom de cura. Olha só. Só que nem sempre Deus cura. Sim. Uma certa feita eu estava na UTI, apelei tanto, lá Deus curou uma pessoa. Sim. Um jovem diácono lá do Jardim Europa, curou. Em uma outra oportunidade, eu pedindo por favor por um parente, não curou. E aí eu sei que algumas pessoas foi falta de fé, pode elencar o que quiser. A certeza que eu dou é a seguinte, pastor, nem sempre Deus vai te usar, mesmo você tendo esse dom. Por quê? Eu quero acompanhar o raciocínio do que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. São manifestações. Você que quer abrir a sua Bíblia aí, abra aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Tem lá as manifestações. São manifestações sobrenaturais. Aquilo lá é o Espírito Santo que nos dá, pastor. Precisa, Sim. É necessário e existe. Eu já vi vários dons sendo manifestos. Agora, lembra dessa palavra aqui, ó, manifestações. Manifestações são esporádicas, não é diariamente. Imagine só, pastor, é o que estão fazendo. Quando uma pessoa é muito usada na área da cura, da libertação e etc., da Sim. profecia também, sabe o que as pessoas fazem? Sim. Idolatram. Idolatra. Infelizmente, idolatram. Pastor, pode mandar um? Pode? Então vou mandar um aqui.
É possível Deus entregar dom para pessoa se ele não tem o fruto do Espírito? É possível acontecer isso? Impossível. É impossível? Aí, ó. Agora deu, hein? Então, Impossível, sim. Por então quê? quer dizer que a pessoa começa bem quando ela pega o dom. Ao aceitar, vamos lá. Ao aceitar, isso daí é ideia comum entre tradicionais e pentecostais. Sim. Ao aceitar, ele já recebe o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa. Ao aceitar. Ao aceitar. Agora você precisa entender o seguinte, pastor, que quando você abre a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16, Paulo fala uma coisa interessante para mim e para todos os ouvintes aí, ó. A cobiça da carne contra o Espírito. Nossa, Calma. é uma guerra. Então isso, pastor, nós temos que estar preparados para essa guerra diariamente. Eu estou chegando lá onde o senhor perguntou. Porém, nós, ao aceitar a Jesus Cristo, o Espírito Santo mora dentro da gente. Ele tenta limpar, ó o vocábulo que eu estou usando, porque nós entendemos, nós pentecostais, entendemos, debaixo de uma hermenêutica bem bíblica, que nós temos livre escolha. Então, se a pessoa não deixar Deus agir, pastor, deixar uma pessoa que tinha, por exemplo, coisas do mundo, eu não vou elencar todas aqui, coisa do mundo e não quer ser limpo, é impossível do Espírito Santo usar essa pessoa. Porém, escute-me, tem 3 fontes. Sim. Tem a fonte de Deus, tem uma fonte diabólica, tem línguas estranhas que eu já vi que o Espírito Santo me discerniu, o dom de discernimento que, não é de Deus. E eu tive que repreender essa pessoa em off. E a terceira fonte, carne. A coisa que está mais em voga hoje é a gente brincando com o Espírito Santo, brincando com o dom, brincando de profetizar. Sim. E tudo isso daí, irmão, vai ser pago. Vai ter um preço. Sim, vai ter um preço. Então, claro que se a pessoa não tem comunhão, não tem o fruto, não tem como. Por isso, pastor, é necessário nós pedir uma coisa para Deus, que a igreja hoje não pede mais e não se preocupa mais em pedir. Igreja, acorda aí, igreja, ó. É o dom de discernimento. Ô, minha menina, Juju tá na área. O dom de discernimento de Dom espírito. de discernimento. Falta muito isso daí. Agora, só continuando a falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito, eu vou deixar você falar porque tá muito bom, pastor. Então, são fruto do Espírito. Eu saí um pouquinho do dom. Vamos lá. Eu peguei um texto base de Gálatas 5, 22. O contexto vai falar sobre a obra da carne. A distinção, obra da carne e fruto do Espírito. Eu acabei de falar que são 9 qualidades do fruto. Nós somos conhecidos como? Ninguém perguntou. Como que nós somos conhecidos? Pelos frutos. Pelos frutos. Mateus 7,16. Para você que está anotando Bíblia. Não vou conseguir ler tudo não, para me ganhar tempo. Mateus 7,16 fala, pelo fruto conhecereis. Então, mais uma resposta, colocado um acréscimo naquilo que o senhor me perguntou. Nós somos conhecidos como... E o fruto ou o Espírito? Não somos e não deveríamos ser conhecidos pelos dons. Sim. Nossa, como que o máximo profetiza? Como que ele é usado na área da cura? Está errado. Sim. Deveríamos ser considerados... Pode falar, doutor. Não, isso se resume no seguinte, não adianta nada profetizar, revelar e não pagar a conta que... Pronto, não pagar a luz tá aí, que ó. dorme. É falta de fruto Ser do Espírito. mau caráter, né? Sim, Então, porque não tem adianta nada é o a pessoa gominho da fidelidade. Ele ser brilhante na atuação, né? E ser um fruto podre. Porque eu conheço pessoas, nós conhecemos, né, pastor Tiago? Que é lindo, louva, prega, e aquela coisa bonita, mas o cara não tem compromisso, Vamos não tem lá. caráter. Você que está do outro lado, Dignidade. você Não paga. precisa ser conhecido pelo fruto. Eu tinha uma irmã, eu pastoreei algumas pessoas, quase que eu dei nome aqui, numa igreja lá do Jardim Europa. E eram 2 profetas que queriam mandar e desmandar. E eu conversando com ela, com todo carinho, com todo cuidado, e fui observar também que a vida da irmã não correspondia àquilo que ela cobrava nas profecias. Logo, irmão, eu entendo que profecia não pode estar superior ao fruto. Eu vou continuar aqui, ó. Filipenses 1:10. Nós precisamos de ser cheios do fruto de justiça.
Continuo falando sobre a questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, pastor Rafael e doutor Tiago, ela pode se dividir em 3 partes. Olha aqui, ó, olha que legal. Vamos dividir em três partes aqui. Três fatias. Pastor Efraim, lhe amo, hein, pastor Efraim? 3 fatias. Vamos lá. São 9 gomos, mas eu vou dividir 3 gomos para um lado, 3 gomos em outro e mais um. 3 grupos. Primeiro, amor, gozo e paz. Amor, gozo e paz. Isso aqui se refere com quem? Relacionamento com Deus. Ó. Vamos gravar? Vamos dividir. Amor, gozo e paz. Tá? Você está com relacionamento com Deus. Então, esses 3 gominhos é o seu relacionamento com Deus. Quem não ama e o fruto do Espírito começa com amor. Com amor. Ó, pastor, capítulo 12 de Coríntios, olha que veio aqui agora uma iluminação, não é revelação não, veio uma iluminação agora daquilo que a gente estuda. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre dons. Sim. Capítulo 13, amor. Capítulo 14, profecia. Torna a falar sobre profecia, sobre dons. Sim. Ou seja, o amor está no meio. No meio. No meio. É o centro. O centro. Sem amor, você não faz a obra, você não poderia estar profetizando, você não poderia estar pregando. Então, quem ama, você vai destrinchar as pregações melhor. Quem ama, vai destrinchar melhor aí os gominhos que nós estamos falando. Os 3 gomos, então, vamos lá, pastor. Amor, gozo e paz. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Então, os outros 3 gominhos, vai falar da longanimidade, benignidade e bondade. Isso daqui é o relacionamento com o próximo. O que é, por exemplo, aqui a questão da longanimidade? Vamos lá, irmão. Isso aqui é os outros 3 gominhos. Longanimidade. Estou falando do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Isso, a capacidade de suportar o sofrimento. Suportar. Não é fácil. Suportar sofrimento, ainda mais as outras pessoas provocando, é só Deus para ter misericórdia. Então, longanimidade é capacidade de suportar o sofrimento. O negócio eu sei que está estreitando para nós aqui, mas é o que nós precisamos de ter. O outro aqui, ó, é a questão da benignidade. O que é benignidade? É ser tardio em se irar. Tardio em se irar. Sabe por quê? O nosso próprio Deus, ele é tardio em se irar. Nós temos que parecer com Deus. Eu sei que não é fácil. Então o nosso Deus, com tanta pisada de bola que a gente dá, pastor Rafael, o que ele faz? Ele te dá outra oportunidade. Qual que é a nossa nessa história aqui? E tem irmão que fala, né? Eu sou crente, mas meu braço não. Não está convertido. E eu não sou tem crente, mas não mexe comigo não, hein? E ó, irmãos, essa questão aqui você precisa estar preparado para contrariedade. Você vai ouvir essa palavra, vai ter contrariedade no seu trabalho, vai ter contrariedade na escola, na rua e na igreja. Tem mais, bondade aqui, mais um gominho aqui. É o nosso relacionamento com o próximo, que eu já falei, é Sim. querer o bem. Bondade é querer o bem. Querer o bem. Quer destrinchar? Benignidade, fazer o bem. Bondade, querer o bem. Benignidade, fazer o bem, é ação. Bondade é querer o bem. É querer o bem do próximo. É o querer o bem do próximo. É se alegrar com a Então nós vitória estamos do falando próximo. do fruto do Espírito, veja bem a importância. E agora faltou mais 3. Os últimos fatia. 3, os 3 gominhos, pastor, são esses daqui, ó. Com nós mesmos. Primeiro no relacionamento com Deus, com o próximo, agora com nós mesmos. Fé, que tem aqui o sentido de fidelidade, não tem nada a ver com dom ou a fé salvadora. Sim. Esse aqui está relacionado com a lealdade. Quem tem fé aqui, pastor, está falando de cumprir os compromissos. Aquele que cumpre os compromissos. Crente, você é cumpridor dos seus compromissos, é uma pessoa que tem fidelidade. Aquele que se aproxima mais de Cristo é aquele que também cumpre os seus deveres, Sim. como diácono, como presbítero. Eu estou apelando para todo mundo Sim. aqui, como o levita, se é que existe isso. Irmãos, cuidado você aí, ó, que tem algo a fazer na igreja e não faz com fidelidade, com Sim. pontualidade, com falta de compromisso, com relaxo. O outro gominho é mansidão. O que é isso? É ser humilde. É ser submisso. Mansidão é uma qualidade inerente de Cristo. Ele era submisso ao Pai. É ser servo, né? Servo, boa, pastor. Ser é isso aí, ó, ser servo. Uma pessoa que é mansa, ele tem mansidão, ele é servo. Ele nunca se coloca numa posição de liderança. Ele é um líder, mas ele sempre é Você vê que o próprio Jesus, o próprio Jesus, ele foi servo.
servo. Lavou o pé dos discípulos. E o último gominho aqui, irmãos, é temperança consigo Meu mesmo. Deus. Autocontrole, domínio próprio, especificamente aquele que doma as paixões insanas, sensuais. Pensa para falar pelo amor de Deus. Tem crente agora que pegou o hábito de mentir. Tem crente agora que pegou o hábito de falar palavrão nos púlpitos. E falar na gíria? Não é legal. O crente falar na gíria aí, tá ligado, mano? Alguma coisa, por exemplo, eu tenho muito o meu, Sim. que eu sou lá de São Paulo, mas precisa de evitar. Evitar. Não tem Em necessidade. cima do púlpito. Nem pensar. Tá, irmãos? Ó, preste bem atenção. Deus te chamou e nós temos essa grande honra. Aquele que lida com o púlpito para pregar a palavra precisa de se esmerar cada dia mais. Quanto menos você se parecer com o mundo. E essa questão do fruto é aquele que realmente quer se parecer com Cristo. Quer se parecer com Cristo? Ah, é porque eu prego bem, canto bem. Não! Você precisa de ter essas qualidades do fruto do Espírito aí na sua vida. Pastor, Voltando do dom. Vamos para os dons. eu sei que não tá no tema. Pode falar. O senhor manda. Lê aí o fruto da carne. Fruto da carne. Vamos lá. Lê aí. A obra da Então, carne. a obra da A carne. obra da carne. Diz assim, ó. Gálatas 5, capítulo 5. Segura a ponta aí, irmãos. E o Olha aí, ó. versículo 19. Porque as obras da carne... Eu ainda São quero... o quê? Ó, o versículo que eu falei, que a carne cobiça contra o sangue. O 17. É essa guerra que nós Porque passamos. a carne cobiça contra o espírito contra a carne, quando ele mora dentro da gente. Então, pastor, só respondendo aqui para não deixar nenhuma vírgula aqui nesse assunto, pelo menos nessa participação nossa aqui. Você aceita Jesus Cristo e a luta vai continuar. Não é perfeito. Por isso você tem que vigiar, por isso você tem que orar mais, por isso você tem que ler mais Bíblia. Tá? Vai ter essa luta contínua na sua vida. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifesta prostituição, Sim. não é de Deus. Impureza, não é de Deus. Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Inveja não é de Deus, é obra da carne. Homicídios, bebedices, 15 já. glutonarias e coisas semelhantes a essa, porque tem outras sessões que Paulo fala. 17 argumentos. Tem mais ainda, não é só essas daqui não, tem muito mais, tá? Esses não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar o reino de Deus. Pode ter certeza disso. Falando sobre os dons, pastor. Olha aí como que o tempo vai embora. Olha. Mas vamos lá. Mas vamos lá. Então, primeira coisa, são manifestações, não é todo dia que o Espírito Santo vai lhe dar. Sim. Não é todo dia. Os dons é subsequente à salvação, Sim. tá? Então, São o dom não significa que a pessoa é salva. Não qualifica. Antigamente, pastor, eu cometia erros. Por quê? Eu media as pessoas muitas vezes pelo dom. Isso é errado, né? Tem Errado, muitas pessoas que medem o outro pelo dom. Nossa, mas aquele irmão é ousado. Sabe por quê, pastor? Aquele irmão é de Deus. Eu conheço e pessoas na realidade, a gente confiava e a Que pessoa... não têm dons, não Sim. são batizados Sim. ainda, porque eu não posso aqui puxar a sardinha pro cessacionismo, viu? Sim. Acorda aí, pentecostal. Sim. Vou dedar aqui, ó. Não é que eu tô arrumando briga, não, porque eu já sou malhado aí nas redes sociais, no meu WhatsApp. É, pastor. A Sou. gente dá risada. Sou. O pastor Roberto Máximo conta cada uma Sou. que os pessoal quer Sou aprontar malhado. com ele aí, que é engraçado demais. Pelos... Agora tá assim também agora, eu não imaginava isso, mas que bom que eu tenho uma voz aqui também, além do meu canal. Mas vou Sim. falar aqui, ó, responsabilidade minha. Eu era muito atacado somente pelos calvinistas e os cessacionistas, com todo respeito aos meus irmãos calvinistas. Eu tenho amigos lá. Colegas, na verdade, não são mais amigos. Não são mais amigos. Agora o problema, doutor Tiago, é que eu estou sendo atacado agora por pentecostais. Mas como é que pode? Mas Sabe por quê, irmão? Escuta, eu vou defender até quando Deus me der força e saúde e voz para falar que o Espírito Santo ainda cura. Eu vou falar aqui que ainda batiza, Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo, que existe as manifestações dos Sim. dons. E devagarzinho essa teologia calvinista, tô dando nome aqui, ó, nas aulas não falo, é responsabilidade minha, está entrando nas igrejas pentecostais.
Agora eu quero fazer E um o desafio, povo tá pastor, dormindo. porque eu conheço. O pior de tudo é que Eu é uns tenho carros acesso, ó, estragados. eu conheço Hernandes Dias Lopes pessoalmente. Eu conheço o Augusto Nicodemos pessoalmente e outros aí que eu conheço também pessoalmente. Eu conheço pessoalmente. Sim. Essa turma não convida pentecostais para ir lá. Não. Agora, falar que a nossa teologia é rasa, poderia falar isso há 20 anos atrás. Hoje já não acho assim. Sim. Hoje, graças a Deus, tem um povo que estuda mais. Hoje tem um povo que se aprofunda mais. E eu sou um dos tais. E defendo na nossa região aqui uma hermenêutica pentecostal sem dúvida nenhuma. Não é porque eu estou falando do fruto que eu vou deixar de lado aqui as manifestações dos dons, não. Sim. Então eu apelo para que você busque o Espírito Santo. Porque eu comecei minha prédica aqui, há 3 minutinhos atrás, falando o seguinte, pastor Rafael, que eu conheço pessoas que não são batizadas que faz melhor o trabalho do que pessoas que são batizadas e têm dons. Sim. Eu conheço. Só que eu incentivo esses irmãos a buscar, porque imagine só, pastor, você já faz assim o trabalho batizado e com os dons, ninguém para. Deus, ninguém para. Tá? Eu estou colocando uma hipérbole para você entender. Busque os dons em nome de Jesus. Pastor, o dom tem que ser uma ferramenta que a gente tem que usar para a edificação do reino, né? O que mais dói hoje, pastor, infelizmente, as pessoas usam as ferramentas, os dons, para ter benefício próprio. E os apóstolos, outrora, não tinham benefício próprio com os dons, né? Tanto é como os apóstolos morreram, como foi a morte deles, o que eles passaram. Hoje não, a pessoa tem os dons hoje, ela usa para quê? Para ser o benefício próprio. Nós fomos convidar uma pregadora, irmão, para pregar na nossa festividade, ela cobrou 1000 pílulas. E mora perto, né? Mora na região, mora né? perto, mora aqui na cidade. Ela cobrou 1000 pílulas, aí depois abaixou para 600, aí não dá. Aí já virou leilão. Quer dizer, hoje para você convidar um pregador para pregar, muitos pregadores, pastor Tiago, é a mesma coisa que você está comprando um carro. Eu quero tanto, e você fala tanto não dá. Então, esse dom está servindo para quê? Para que está servindo? Se a pessoa cobra. Se é que é de Deus. Eu não digo. Eu vou ter que colocar em dúvida justamente porque está desaparecendo o fruto do Espírito dessa pessoa. Tem pessoa que vive pela obra de Deus. Aí o pastor que chamou tem um reconhecimento de levantar uma oferta missionária. Pastor, o senhor sempre abençoou, né? Mas irmão, eu tô falando aqui do pastor, eu também sempre abençoei. Abençoar a vida de uma pessoa é uma coisa, agora deixar a pessoa rica é uma outra história. Então, hoje em dia, é isso que está pegando hoje em dia acerca dos dons. E mais uma pergunta que eu tenho para o senhor aqui, pastor. Pode falar. Tem dom que já nasce com a pessoa? Principalmente o dom do louvor, da música. Vamos lá. Tem dom que já nasce com a pessoa? Vamos lá. A gente costuma falar de dom, pastor, mas eu quero fazer uma distinção aqui importante. Sim. Tá bom? Se o senhor me permite. Então, os dons que nós estamos falando aqui, tem pelo menos, são 3 grupos de dons. Tem depois em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 6, no versículo 8, tem em Romanos também, capítulo 12, tem várias seções. Tem Efésios capítulo 4, os dons ministeriais, Efésios 4 e 11, etc. A Bíblia não consegue exaurir. Eu acho que o senhor nunca ouviu isso, não sei se vocês ouviram isso. São esses dons que estão na Bíblia? Não, tem muito. Tem muitos dons, Claro, então. é uma diversidade de dons. Paulo fala que são manifestações, mas a diversidade é uma diversidade muito grande. Não estou escapando Então da não tem pergunta números de quantidade de dom. número. Agora a Bíblia deixou esses daqui. São boa parte dos exemplos. São boa parte. Mas Sim. eu não posso aqui colocar que são somente estes, entendeu, pastor Rafael? Agora, vamos lá. A distinção que eu quero fazer aqui é talento, e dom, pastor. Talento a pessoa desenvolve, já tem uma predisposição. Talento é diferente. Nasceu com a pessoa. Isso, eu acredito nisso. Eu acredito lá no DNA, por permissão de Deus, eu vou espiritualizar um pouquinho, por causa da nossa fé, mas, por exemplo, tem pessoas que têm predisposição para música. Eu queria, por exemplo, ser um tocador, eu estou confessando aqui. Meu pai, José Máximo, queria que eu tocasse, e era um exímio tocador, preste bem atenção. Sim. Um exímio tocador. Mas não conhecia. E até hoje eu tô tentando, eu tô fazendo igual o Chaves lá, pego de um lado, pego do outro, Chapolin lá e não consigo tocar nada até hoje, eu não consigo. Já estudei na internet, eu não consigo. Sim. Tá? Pode ser um relaxo meu, ok, mas eu não tenho a predisposição. Porém, eu gosto de cantar, louvar. É uma outra coisa minha.
eu acho que eu já me desenvolvo melhor do que tocar, por exemplo. É uma predisposição, é um talento adquirido e esmerado, o senhor está entendendo? A pessoa já tem uma predisposição, ela melhora. É igual alguns atletas que nós conhecemos, né? Eu tenho alguns atletas que falam, poxa, o cara nasceu jogando bola. Tem uma predisposição para aquilo. E ele vai se aperfeiçoando. Tem pessoas que têm predisposição como oradores. Existe? Eu conheci. Sim. Eu conheci crianças que eu já falei, meu Deus, quando tiver uns 15, 16 anos, eu me lembro aqui do Danilo, um pregador que se tornou, tinha 6, 7 anos, falava bem, com 7, 8, 9 anos. Eu falei, meu Deus. Então ele vai... e a gente foi direcionando ele, ajudando ele melhorou naquela predisposição. Então tem talento e dom. Dom é o que nós estamos falando aqui da Bíblia. Sim. Dons ministeriais, e o dom assistenciais e dom congregacionais. E você aperfeiçoou o dom, pastor? Aperfeiçoar, o dom já vem perfeito. Já veio perfeito? Quem não é perfeito é nós. É. O dom do que vem do céu, pastor, é perfeitinho. Já vem na medida para nós. O problema é o cara. O problema é a pessoa. Mas a pessoa tem que se preparar para usar bem o dom, né? Sim, aí que está o negócio, pastor. É isso que nós temos que pedir muito a Deus, irmão. Por que nós sofremos e por que eu sofro um pouco à parte, né, nos offs da vida? Porque o pessoal malha os pentecostais pegando o seguinte, pegando maus exemplos e pensando que todo mundo é igual. Sim. Não. A manifestação dos dons é atual, não ficou para o livro de Atos, que até então, até tem um livro do Joe Stott, antigo, e até o Caio Fábio de Araújo, que hoje eu não sei nem em que igreja ele está, o Caio Fábio pregava muito, pegava Joe Stott e falava, olha, o livro de Atos é um livro de história, como que esses pentecostais podem se basear num livro histórico e de narrativa? Atos é um livro de narrativa, crente, vigia, não tem mais dom, não tem manifestação dos dons. Lê do engano. Porque, pastor, uma das maiores doutrinas que nós temos é a doutrina da criação e a hamartiologia, que é do pecado. Aonde estão essas doutrinas? Em Gênesis. E Gênesis, pastor, 1, 2, 3, 4, etc., são o quê? Narrativas. Pura história. É história Pura narrativa. história. Então... Como que pode? Aí caiu por terra. Mas Sim. até tirar isso do meio pentecostal. E muitos pentecostais ficaram nessa. Será que eu sou batizado mesmo? Será que isso é da carne? Irmão, isso está invadindo os nossos celeiros. Na verdade, pastores, estão tentando intelectualizar a fé. Não é porque eu sou contra os nossos irmãos reformados, não. Que Deus abençoe eles poderosamente. Mas eles lá, nós cá. E enterra os Eles dons. não creem, mas eu continuo crendo e defendo. Defendo a atualidade dos dons. Fruto do Espírito, nós empatamos. Mas eu estou falando de dons. Existe pastores? Claro que existe. São dons ministeriais. Não parou com isso, não. Sim. Existe profeta? Existe. O pastorado é um dom? É um dom. Evangelista também é um dom? Também é dom, pastor. Está em Efésios 4 e 11. Diaconia também é um dom? Diaconia, Servir. presbitério. Presbitério é um dom? A diaconia, a palavra em si, serviço, é justamente um dos dons assistenciais. Uma pessoa que é levada a ser um diácono, Pastor, ele nunca mais vai parar de servir, viu? O pastor nunca mais para de servir. Eu estou servindo aqui, ó. Pastor Rafael continua servindo, Tiago também Sim. continua servindo. Pastor, agora aquela pessoa tem um dom de intercessão? Tem pessoa que fala, eu tenho um dom de intercessão. Tem esse dom mesmo? Dom de intercessão não, pastor. Não, tem pessoas que já Tem, falou tem, para tem. mim. Falou pra mim. Tenho um dom de intercessão. Ô, já irmão. falou pro senhor também? Que sempre quando... Eu vou apelar uma para um pessoa- versículo de Paulo. Irmãos, olha, se é uma coisa que Cristo não distribui esse Pessoal, dom. nós estamos aqui para aprender. Esse É. programa Foi orar. esse quadro é para aprender, irmão. Ele não ensinou a pregar, Jesus não ensinou a pregar. Se você prestar atenção, agora uma vez ele parou o povo, ó, quando vocês orareis assim. Sim. É aquela oração dominical. Pai nosso que está no céu. Ok. Aquilo ali é um modelo de oração. Então ele ensinou a orar. Aí Paulo, muito sábio lá, a igreja de Tessalonicenses, irmão, ele fala o seguinte, em 1 Tessalonicenses 5:17, orai. Então não tem tempo. Então a intercessão é para todos nós. Nós somos intercessores. Mas não é dom. Não. É um, Tá é um posicionamento Pessoal, comum. Ó, entenda Sabe bem. viu, pastor? Sabe qual que é o problema? Aí Sim. veja bem, se nós for, por exemplo, fazer uma campanha de oração, Sim, amanhã tem na igreja. aí, ó, quem tinha que ir? Então, meu Deus, agora vai pegar. Quem teria que ir? Toda a igreja. Toda igreja.
Toda a igreja. Sabe por quê? Quem que precisa de orar? Os crentes. Todos nós. Qual que é a forma, irmão? Agora não tá falando de fruto, de dom, mas o que que mantém você sadio? Oração e leitura bíblica. Não tem como escapar. Pode cantar bem, pode falar em vários idiomas, xenolália ou glossolalia, ok, maravilha. Mas Qual é a função do jejum, pastor? jejum. Hoje o senhor tá difícil. Qual é a hoje, função do jejum? Hoje ele vem É, animado, hein? tá difícil hoje. Irmãos, ó, vamos lá. Jejum. Primeiro, uma prática que Cristo pediu justamente quando os discípulos foram expulsar e pagaram o maior mico. Ó, não Sim. conseguimos expulsar. Ele falou, ó, tem vez que vocês vão ter que orar e jejuar. Agora, o hábito de jejuar nós devemos ter? Devemos. Além de trazer até saúde, viu, irmão? Sim. Porém, dá uma consultada no médico, né? Ver a sua parte endócrino, isso é muito importante. Diabetes, quem tem diabetes. Eu não vou incentivar todo mundo, depois eu vou ser responsável. Eu Sim. faço os meus jejuns, tá? Quando eu era mais jovem, eu fazia 12 horas. Sim. Sou eu agora falando, tá, bom? Hoje eu faço de 6 a 7 horas Sim. no máximo. Sou eu. Critique se quiser, ok. Sou eu que é o que eu O aguento. jejum, ele queima a carne, pastor? Queima, aí que tá. O que é o jejum? Abstinência A de função. alimentos sólidos. É o seguinte, é mortificação da carne. Mortificação É da dizer carne. pra minha carne, ó, quem manda não é você. É. É isso que você tem que levar em consideração. Agora, por exemplo, quando o grande ministério, eu vou pegar o de Cristo aqui. O de Cristo, de Paulo, Moisés, todos jejuaram, pastor. Elias. Elias. Agora preste bem atenção. Quando nós estamos para uma grande batalha, eu estou dando um toque aí, ó. Você que é pastoreado, meu Deus do céu, porque tem gente que não quer ser mais pastoreado, vai ficar para uma outra conversa. Hoje tá isso aí. difícil. Meu Deus do céu, tem gente que não quer pastorear, mas você que é pastoreado, igual a mim, e de repente o pastor te dá a possibilidade, um cargo, nomenclature como quiser, ó, você vai pregar. Posso falar uma coisa, irmão? Se prepare melhor. Volte a jejuar, pelo amor de Deus. Volte a jejuar, volte a orar. Mas eu já oro, ore mais um pouco. A igreja, pastor, eu estava falando do fruto e dos dons. E agora eu vou falar aquela outra parte que eu deixei bem de ladinho assim, que não vou comentar muito. Porque a hora já mandou a gente parar, já passamos já, viu, pastor? Falta Olha aí, ó. 5 minutos. Falta Aí, 5 pastor Rafael, por que não está acontecendo muito batismo com o Espírito Santo? E eu vou finalizar na pergunta que o senhor fez. Atos 1:14. Sim. Eles estavam todos reunidos, eles estavam unânimes em oração. E eu falei uma certa feita em sala e ambos estavam. A igreja não está mais orando, pastor. Sim. E às vezes a Muitos não oração, estão e às dobrando vezes a o gente tem que joelho. apelar tanto na oração que ela transforma em súplica. Isso, boa, doutor, isso, lá em Atos 1:14, muito bem Justamente. lembrado. Tem hora que você tem que suplicar, Que é uma oração mais apelativa. apelativa, né? Então, irmãos, ó, falta oração, e eu vou falar aqui por Firme na Rocha, louvo a Deus, ó, pelo nosso Sim. pastor Rafael. Ó, é campanha de tudo e eu não sou contra, não. Sim. Tô pegando em campanha. Eu nunca preguei tanto em campanha igual nesse ano. É sério. Eu pensava que eu tava. Minha agenda tava lotada de lavar a louça, e tem mesmo, graças a Deus, louça, roupa, ajudo para o que der e vier. Mas esse ano eu tô pregando muito em campanha. Que benção. Agora, irmão, não despreze as campanhas de consagração e oração na sua igreja, pelo amor de Deus. É muito bom. Era hábito das nossas igrejas. Muito pastor. bom. Louvo a Deus. Então, quem é que deve vir? Alguém da Firme da Rocha deve estar ouvindo aí, ó. Todos os membros da Assembleia de Deus Firme na Rocha, e quem não for também, vá. Que hora que é, pastor, lá? Às 9 horas da noite amanhã. 9 horas da Das noite. 9 às 10 da noite. Aí, das 9 às 10 da noite. Uma hora crente. de oração amanhã. Uma hora de oração. Pra verdade, pastor, tem faz tempo lá. Eu Tem, lembro que eu faz estava tempo, dando tem, aula faz lá. tempo, faz tempo. Pastor, eu nunca tirei da nossa igreja estudo Imensa. da palavra e oração. Nunca deixei de tirar Né, irmã Vanilda? esses pilares da nossa igreja. É a oração, leitura da palavra, porque a igreja, para mim, é tudo isso que o senhor prega. É oração, palavra, jejum e acabou. Não tem negócio de enfeite. Não tem enfeite. Com nós não tem lenço, não tem O rosa resto, ungida. o resto é entretenimento, pastor. É, O resto é entretenimento, infelizmente. fazer igual tem um pastor lá em Limeira, lá, rapaz. Eu dei risada de ver o que ele fez. Ele pegou uma máquina máquina de lavar roupa, encheu de água e colocou na tomada e mandou o pessoal
pôs pedido lá dentro, falou que a água estava sendo agitada. Meu Deus. Ele pegou naquela campanha do posto de Betesda lá, quando... Aí a tem água- que lembrar que Cristo acabou com aquele negócio. Aí tinha que continuar a pregação. E Cristo acabou com aquele negócio. Falou, não tem mais anjo aí não, para com esse negócio, sou eu que curo, rapaz. Então, mas Pega sua cama e cai ele fora. pegou aquela base lá Olha e aí. colocava o tanquinho na tomada, as águas Na agitadas, verdade, e assim, o povo põe esse a- daí é mais um ato de fé, mas é muito complicado, porque transforma em idolatria. Isso. O problema não é o ato de fé. Anula o O problema é sangue. o ato de fé. O ato de É fé válido. é válido. Eu achei Ele engraçado, promover um cara. ato de fé chega a ser cômico, né? Porque colocava aquele lavar-roupa no culto. Colocou no meio Não dá. assim, do altar, se o Mas povo o jogando ato de pedido fé. lá de Certa vez, nós fizemos uma campanha baseada Amém, irmão Marcos Roberto. Deus te abençoe em também. quando Pedro estava preso, é Atos capítulo 9, né? Quando Pedro estava preso, Deus mandou o anjo do Senhor ver. Não, Atos 12. 12, versículo 6 por aí. 12. E nós fizemos umas correntes com tira de folha de sulfite. E colocamos uns 3 gons. Aí a pessoa escrevia naquela corrente. E depois nós pegamos. Mas aquilo como um ato de fé. Não é que a corrente, não é que a folha de sulfite ia resolver o problema, mas era para fortalecer a intenção da oração. Mas aí faltou um pouquinho de ler a Bíblia, porque ali, o caso aqui tá certo, as correntes quebraram. Mas aqui do negócio de lavar e não sei o quê. Não, ele fez Jesus acabou com aquilo lá, ficou feio. Não, ele fez um tanque lá. Ficou feio. Quis mais. Mas vamos dizer assim, jogando como se fosse um ato de fé, né? Mas é claro que o certo é apelar para Cristo e não para o anjo, e muito menos falar para lavar roupa. E ó, terminando aqui minha participação, é o seguinte, irmão, ó, dons são concedidos, sabe por quem? Pela graça. Pela graça. Ninguém merece. Não tem mérito. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Não, Romanos 12, 6 e 1 Pedro 4 e 10. Ninguém merece. O dom não te deixa superior a ninguém, muito menos o fruto. Entenda que em Corinto tinha muito dom, pastor, mas pouca Bíblia. Os Em irmãos- Tessalonicense tinha quase Pastor, nada de quando dom. os irmãos de Corinto perguntavam a hora, chegava irmão, que oração como é que ele respondia? É hora em línguas estranhas. Que coisa estranha. Então, era desse jeito. Então, ligado? Corinto era uma igreja que tinha muita desorganização e Tessalônica era indiferente aos dons. Porém, pastor, eu quero aqui finalizar de vez. Não podemos falar que não existia dons e não volta a falar. Estimule, pastores, a busca do Espírito Dos Santo, dons, dom do Espírito. espiritual e o cultivo do fruto do Para Espírito. edificação da obra de Deus. Meu muito obrigado, Deus Amém. abençoe, pastor. Para Eu nós finalizo minha finalizar, participação. irmãos, para nós finalizar, tudo é para a glória de Deus. Você que está nos assistindo aí, para finalizar, se você é usado na mão de Deus, a glória é de Deus. Se Glória você a é Deus. usado em profecia, em revelação, né, em curas, em maravilha, toda honra e toda glória é para Deus. Ô, Amém, Fernando, irmãos? saudade de você, hein, Pastor rapaz? Tiago, vê os irmãos que entrou aí, Robson Caetano, presbítero Robson, Tá tava aqui, aí. o nosso- Povo de Alagoas, irmão Bento, diácono Bento ali de Alagoas, tá ligado também. É importante. Deus abençoe. Kelly. Minha Ju já Nossa, foi pastora dormir, minha Ju. Kelly. Pessoal aqui. A nossa irmã Cida Aparecida, nosso diácono Pedro Henrique, a nossa irmã Vanessa, nosso irmão Vanderson Gomes também, nosso pastor Zezinho, um abraço para você, nosso irmão diácono Alfredo, a nossa pastora Kelly, a minha esposa maravilhosa. Ontem completamos 26 anos de relacionamento. 15 anos de. Hoje Parabéns. Hoje é Parabéns. aniversariante, né? 15 anos de relacionamento. Rapaz. Não tem aniversário, não. 15 anos de relacionamento. Você tem sorte, doutor. Fazer- Você fala a verdade pra você, sorte cara. na vida, pastor. Ó, você tem Que nem sorte. você tá, Você teve sorte. eu fui Ó, pescado. Deus era a tua vida, Marcos. Eu fui pescado pela Você pastora conseguiu Kelly. casar, Deus era a tua vida. Você vê? Se você conseguiu, tem um cidadão aí que vai conseguir também. Vai chegar pra ele. Ele tem que Vai, crer. vai Vai chegar. crendo que a vitória é tua, varão. Vai crendo, vai crendo. Mas eu acho que ali falta fé. Você que é Ou solteiro. é feio mesmo, né? Você Vai, que é solteiro, mano, não perca a esperança, A não. nossa irmã Lúcia Barcelo, lá no centro de Santa Bárbara, o seu marido Juro, um abraço. A nossa pensionária Juliene, nosso irmão presbítero Robson, Olha. nossa irmã Lorena Alves, o nosso pastor Robertão Silva, da comunidade evangélica Ágape, ali na Rua Bauru também. Bênção do Senhor. Nosso pastor Jorge Guimarães, tá devendo vir aqui Pastor também. Jorge, Esse- é só esse aí você, nós você que vai precisamos trazer ele. Nós vamos ter que, vou ter que mandar Quer dizer- intimação para ele. Vou notificar ele pelo cartório. É, Quando ele vir no programa.
Olha que se ele não vir, ele vai ser protestado. Nós vamos protestar. Gente tentei, né? boníssima. Eu já Não, tentei agendar ele, mas é difícil, cara. Difícil. O homem é bem ocupado. Nosso irmão Fernando Meck, nosso pastor Valdir Ferrari, Pastor Valdir. nosso irmão Doutor Diácono Valdir. Valdemir também ligadinho na programação, nossa irmã Diaconisa Vanilda Ramos, alô Diaconisa Vanilda, o nosso irmão Marcos Fernandes, nosso pastor Valdir Ferrari, nosso pastor Valdemir Ivone. Santos também. O nosso Diácono Valdemir também, Valdemir. ligadinho na programação. Amém. Um abraço a todos vocês, a nossa irmã Irani Maia também, Esse vai casar conosco, faz um também. trabalho Vai. lindo com os autistas. Um abraço para vocês todos. Vamos Em nome lá, do Senhor pessoal. Jesus. Vamos lá, vamos embora, doutor Tiago? Precisa terminar, pastor. Meu que Deus, passamos do horário. Ó, Ei. Hoje nós vamos Até a nós próxima, vamos pastor. Muito divertir. obrigado, pastor Até a Rafael. próxima, pastor Roberto Dinâmico, Márcio. Deus doutor Tiago, abençoe. obrigado. Deus abençoe, pastor Roberto Márcio. E eu espero vocês. Domingo, pastor Roberto Márcio. vai Eita, estar eu vou estar ministrando- dando os glória lá, hein, vai estar pastor? ministrando, pastor Eita, Roberto glória. Márcio, domingo. E eu espero você no nosso Será curso. tremendo. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Vamos agradecer a Deus por esse programa. Pai, nessa noite nós te damos Obrigado, graça, Senhor, Pai, pela vida de cada por essa ouvinte, programação Senhor, abençoada, cada um que pela viu, vida de ouviu, cada um, Senhor. Senhor. E eu Dê creio uma que boa esse noite de programa, descanso, Senhor, muitas nos pessoas leve vão em paz. assistir amanhã, Senhor. Verdade. Que falaram para mim que vai assistir, Senhor, esse programa Sim, Deus. amanhã, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, venha abrir a mente de cada um, Sim, Senhor. Deus. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, compartilha essa programação. Faça Compartilha, porque vai ajudar muitas Assunto pessoas. benéfico para todo mundo. Um assunto abençoado. E na próxima mês, né? Na Mais um terceira assunto, pastor. quinta-feira do Ô, mês. glória. Mais um assunto aí que vai ser bênção. Amém, irmãos? Deus abençoe. Pastor Tiago, na próxima quinta, a partir das 22 horas, estaremos de volta com mais uma programação. Firmes na rocha! Tchau, Fui. tchau. Fogo! Paz. Quantas vezes perguntei pra Deus, porque ainda não aconteceu tudo que Ele me prometeu. Cansado e desanimado, o tempo de espera tem me preocupado. Eu olho ao redor e penso que é em vão, e quase que essa dor rouba minha adoração. Mas a tua palavra diz que seus pensamentos